Eu vim fazer um anúncio. Shadow é um filho da puta do caralho. Ele mijou na porra da minha esposa e disse que o pau dele era desse tamanho. Shadow é um personagem extremamente poderoso, e disso todo mundo sabe. Porém, o que muitos não percebem é que ele é o protagonista mais overpowered de todos os sekais. Pois é. Assim, eu não vi todos os sekais que existem, mas todos que eu já assisti e comentei, não tem nenhum protagonista que faz questão de humilhar os seus adversários de todas as maneiras possíveis. Sério, tem muitos outros sekais com protagonistas extremamente overpowers, mas o Cid é o único que leva isso a um outro patamar. Nenhum deles chega a ser tão desbalanceado a ponto de dar uma derrota completa e amarga aos seus adversários. No máximo o Ainz faz algo parecido, mas cara, ele não chega perto do Shadow, ou Cid, como vocês quiserem chamar. Por isso o Shadow é o protagonista mais overpowered que eu já vi. Não que ele seja o mais forte de todos esses protagonistas. Não é isso, não é necessariamente isso. Mas sim por ele ser literalmente desconexo com a sua própria obra de tão overpowered que ele é. E isso passa muito longe do que todos os outros protagonistas representam. Em Shadow, ninguém é capaz de fazer nada contra o Cid. Ninguém. Cara, o Cid nunca teve que lutar sério contra nenhum adversário já visto no anime. E já em Overlord as coisas mudam um pouco. O Ainz é sim overpowered, e ele pode ser até o mais poderoso de Nazarick. Porém ainda assim, nós como espectadores, conseguimos imaginar ele sendo derrotado pelos seus próprios companheiros, por exemplo. Mas em Shadow não. Ele realmente é um Saitama dos Isekais, saca? Pelo menos naquele mundo dele lá. Ele é o literal da palavra overpower. Todas as outras lutas pra ele é como se fosse brincadeira, saca? Então hoje eu vou comentar com vocês o que o Cid representa e eu vou explicar o que diferencia ele dos outros protagonistas Isekais. E isso é bem importante pra vocês conseguirem assistir essa nova temporada com outros olhos. E sim, mano, Shadow não é só um animezinho de protagonista semideus que tem um smartphone com um aplicativo que spawna até mulher diferente pro seu harém. É, na verdade, quem que eu tô querendo enganar, né? Ele é um pouco. O Shadow é quase um Kirito, só que faltou o smartphone. Mas ninguém liga, cara. Em qualidade é isso que importa. E é o que eu vou apresentar aqui pra vocês. Primeiramente, sim, Shadow é mais overpowered até mesmo que o Saitama. Isso porque ele faz questão de humilhar os seus adversários de várias formas possíveis. Mas como eu disse antes, isso não faz ele ser o mais forte que o Saitama, até porque isso é impossível. Pra vocês entenderem o que eu quero dizer, vocês têm que saber que overpower significa mais do que só poder bruto. Um protagonista overpower é aquele que possui mais força para dominar a maioria dos seus adversários numa luta. E ele pode ter até algumas dificuldades, mas geralmente eles vão dominar a maioria dos seus inimigos num duelo. O Saitama em si pode ser até o personagem mais forte que eu já vi, mas ele nem liga quando ele domina uma luta. Na verdade, ele se importa em manter uma luta, ele quer se divertir. Mas ele não consegue, né, porque ele é muito forte. Ele é sim overpower, mas ele é diferente do Cid, que, bom, o maluco é exibido. Ele gosta de ver seus adversários percebendo a diferença das suas habilidades. Tanto que na última luta da primeira temporada, que é aquela luta lá contra a Ruivinha e a Tio da Deep Web, lá o maluco fez questão de mostrar uma magia que poderia levar a cidade inteira num piscar de olhos. Isso se ele quisesse. O maluco coringou totalmente quando a guria falou que ele ia fugir. Se você for parar pra pensar, até que faz sentido o Shadow coringar total ali. Porque pra quem não entendeu o que ele faz, bom, chega até a ser patético o que ela falou. Parece um insulto que o Shadow representa, tá ligado? Ele humilhou a guria no combate inteiro. Ele fez questão de mostrar a diferença entre eles de várias formas diferentes. E ainda assim, a guria não percebeu que ela só não foi obliterada porque ele não quis. Na luta que eles tiveram antes, o Cid Mendigo movia um músculo e ela já sentia a cabeça saindo do lugar. Não entendia nada. Ele respirava e ela sentia a perna caindo. Ela até tentava revidar, fazer qualquer coisa, mas a cabeça dela voava a cada segundo. Parecia realmente um Tsukuyomi do Itachi aquilo. E o pior é que aquilo não é nenhuma ilusão ou magia. Aquilo é só uma diferença brutal entre o poder do Cid Mendigo e o dela. Dá pra ver que, bom, como eu disse antes, ele gosta de se exibir. Ele gosta de ver a cara dos inimigos quando eles percebem a diferença esmagadora entre o poder deles. Então, ver uma pessoa que provou uma derrota absoluta dizendo que ia fugir com o rabinho entre as pernas, cara, até eu coringava numa dessas. Mas no caso do Cid é bem pior, porque, como todo mundo sabe, o maluco é Chunibyo e um pouco cringe, mas isso a gente nem comenta. Isso é apenas uma das coisas que faz o Cid ser totalmente diferente dos outros protagonistas isekais. Outro ponto importante também é que o maluco não é só o mais poderoso por possuir um poder mágico extremamente desbalanceado ou nada assim. Ele é o mais forte em absolutamente tudo. Tipo, vamos comparar ele com o Ainz ou até mesmo o próprio Saitama, ou Rimo, quem você quiser. Se você tirar a mana do Ainz, ou as magias dele, ele vai ser só o puro osso do Billy Mandy, tá ligado? Tá bom, talvez ele faça alguma coisa com aquela armadura e espada do Momonga lá. Mas todo mundo sabe que não dá pra comparar o Momonga com o Ainz. Dá pra ver que o maluco é bem mais poderoso sendo o Ainz. Naquela forma, ele é bem fraco.
E no caso do Saitama também. Tira a capacidade física dele e tu vai ver que o Saitama vai ser derrotado rapidinho. E com isso eu quero dizer força bruta e resistência, tá ligado? O Saitama não é imortal. Ele é só muito resistente e forte. Já no caso do Cid, não, mano. Todo mundo sabe o quão forte ele é no seu poder bruto, a magia. Mas ele não depende disso. O maluco já perdeu a magia dele em um episódio e ele continuava de boas. Dá pra tu ver que se tu colocasse o Ainz, o Rimuru, ou até mesmo o Saitama no ringue contra o Cid, eu te digo, o maluco ia arregaçar os três ao mesmo tempo. Mas claro, isso aconteceria antes deles irem pro Isekai, né? Quando eles conseguirem os poderzinhos frufru deles lá, aí a história muda. Mas isso demonstra que desde antes, o Cid já era sedento por algo. Ele era o único que realmente fazia tudo pro poder, mesmo tendo sido limitado na vida passada. Se eu não me engano, ele tem até uma frase que representa muito bem isso. Eu não vou me lembrar agora, então comenta aí se tu se lembrar e já aproveita pra se inscrever no canal do pai. É, mano, se inscrever não custa nada e assim tu não perde sempre que tem vídeo novo. Se eu não me engano, a frase dele era algo como: poder só vem pra aqueles que mais desejam, ou algo assim, não sei. Enfim, pra gente entender melhor o poder e as capacidades do Cid e como ele luta, primeiro eu quero começar com a mentalidade dele. Desde sua vida passada, ele era fissurado por poder. Eu disse antes, ele fazia de tudo para ser o mais forte, mesmo sendo limitado fisicamente. A sua sede por poder era tão grande que ele queria ser forte o suficiente para conseguir lidar com uma bomba nuclear. Porque ele já falou algo assim no anime. Mas mesmo sabendo dos seus limites, ele ainda assim sempre correu atrás de tudo que ele podia para tentar chegar ao limite do seu corpo. Ele tentou de tudo: artes marciais, luta com espada, que é Kendo, musculação, karatê, boxe, cara, tudo. O maluco só não pegava um fuzil porque ele não podia, ou ele não tinha acesso. Basicamente, o cara virou quase um Batman da vida real. Ele meio que representava tudo que a humanidade poderia oferecer na questão de tática e força bruta. A única coisa que ele ficava acumulando com o tempo e que, bom, ele até tinha bastante pra sua idade, era a experiência. E como o cara era só um moleque jovem, a força bruta dele também era bem limitada. Agora, se tu for comparar com o que ele tem nesse novo mundo, meio que não dá, a gente sabe. Mas não se engane, tudo que ele fez na vida passada não foi em vão. Ele ainda assim conseguiu trazer um antigo conhecimento que ele tinha de combate, experiência e também táticas. Mas tem um porém nisso tudo, e é bem importante, tá? Eu vou comentar um pouco mais na frente. Mas agora, tipo, se tu for comparar com o que ele tem, é como se ele tivesse refinado muito todas as habilidades que ele já possuía. Além disso, nem dá pra comparar muito, já que, por causa da magia naquele mundo, as artes marciais e o estilo de luta de espadas são bem mais arcaicos, digamos assim. Por isso que a princesa Oriana, não sei como é que é especificamente o nome dela, eu vou chamar de Oriana. Ela dizia que seu estilo de espadachim era algo belo, algo que ela nunca viu antes. E ele era totalmente diferente, porque o Cid se esforçava para ser um especialista em Kendo na vida passada. Antigamente, ele já tinha aprendido cada estilo de luta diferente. Enquanto nesse novo mundo, naturalmente o caminho da espada era algo bem mais complicado de ser refinado. Tipo, tem algumas habilidades que são específicas de famílias, que ficam presas lá e não são ensinadas pra ninguém. E meio que na nossa vida real, isso não existe mais. Talvez existia antigamente, isso eu não vou saber. Mas como existe magia nesse mundo, já é outro motivo pra isso não ser mais uma obrigação, assim, por mais que seja moda usar espadas. Mas agora, se tu colocar todo esse conhecimento num personagem que tem um poder mágico absurdo, uma sede infinita por poder e... Pra você ter uma ideia da vantagem que ele tem por possuir essa experiência, a magia em si só já dá um buff absurdo nos seus atributos básicos. Mas lembra que eu disse que tem um porém? Pois é, tem uma magia forte buffando todos os seus atributos. É uma faca de dois gumes. Sim, você fica bem mais forte, mas é bem mais difícil de controlar. Pensa comigo, se você tiver uma magia melhorando suas capacidades físicas, você com certeza ia sentir dificuldade para se adaptar à força que tem naquele mundo. Você com certeza sentiria dificuldades para adaptar a força que você vai ganhar e utilizar para cada movimento que você fizer. Então, logicamente, você teria que treinar bastante para conseguir se acostumar com essa nova força. E um exemplo disso é o dash que os personagens dão para iniciar uma luta. No nosso mundo, você aplicaria uma certa quantidade de força para chegar no alvo e, bom, ninguém ia ser tão rápido quanto que é no anime. Isso porque não tem a magia. Com a magia isso fica bem impossível para uma pessoa normal, mas com magia isso muda bastante. Você tem que tomar cuidado em cada detalhe que você fizer, em cada ponto que você for colocar a força, porque senão você pode ficar numa parede sem querer. De tanto poder que o Cid tem, isso pode acontecer. Por isso que é bem mais difícil de prever um inimigo que usa magia. É meio que desconexo com o que o Cid era acostumado. Os movimentos são totalmente diferentes. E além disso tudo, tem muitas habilidades no nosso mundo que a magia acabou deixando meio que obsoleto. Um exemplo aqui, não que exista, mas é um exemplo. Você não conseguiria dar um suplex em alguém que pode voar. Sim, não dá. Porque se você for pegar ele lá por cima, o cara só ia voar assim e foda-se teu suplex, assim, não importa. Mas mesmo assim, tem muitas outras coisas que ele pôde aprimorar com a magia. Ele precisou de muito treinamento pra isso, mas ele conseguiu se adaptar.
E é isso que faz o Cid ser um guerreiro completo. Pra ele, não basta só ter poder bruto. Tática também é importante, principalmente se você combina os dois. E ainda mais se você colocar todo esse tipo de força que o Cid conhece, tipo estratégia, inteligência e tudo mais. E é isso que destaca ele como o protagonista mais overpower possível. O maluco não se contenta só com o que tem, ele sempre vai em busca de mais e mais poder. Ele corre atrás de todas as formas possíveis de conseguir força. Experiência, táticas, estratégias, inteligência e habilidades novas. Tudo isso se acumula em uma pessoa só e refina o seu poder. E na falta de uma, ele sempre vai ter o outro pra poder ajudar. Combinando isso com um exército de garotinhas bonitinhas e fortes, pronto. O maluco cria uma potência que nem uma bomba nuclear poderia parar. Eu realmente não sei se ele tacaria uma bomba, mas isso é algo que temos que esperar pra ver. Mas sinceramente, se ele tivesse que escolher entre força bruta e qualquer outro atributo, ele provavelmente ia de força mesmo. Porque ela é o que pode limitar o personagem. Os outros atributos são bem mais fáceis de se conseguir. E é por isso que a maioria das lutas são tão fáceis pro Cid. É quase como se todas fossem iguais, independente se seus adversários são fortes ou não. Não faz diferença, saca? Ele é tão forte que todo mundo é praticamente igual. E isso a gente consegue notar quando ele luta contra aquela bruxa potente lá. Ela é com certeza a mulher mais poderosa de toda a humanidade. E pra vocês terem uma ideia do poder dela, bom, a maioria, se não todas as garotas que o Cid tem como amigas, elas são fortes só por causa de uma pequena fração do poder da bruxa. Como todos sabem, elas são meio que cobaias de um experimento que fizeram com um pouco de poder que tiraram da mão dela. E o Cid lutou contra essa essência do poder e mesmo assim, é como se ele tivesse lutado contra um figurante qualquer. A batalha não durou nada. Foi um resultado unilateral, aquilo não dá nem pra chamar de luta. A única diferença foi que o Cid curtiu um pouco mais lutar com ela, se divertiu. Dá pra notar que ele toma uma postura um pouco diferente quando seu adversário vale a pena. Ele se diverte, mas mesmo assim ele se esforça ao máximo pra ter uma vitória absoluta. Tudo pra fazer o inimigo sentir o quão impotente ele é perante seu poder. Faz o seguinte, na próxima temporada, repara o jeito que ele vai lutar. Note que ele sempre tenta puxar um papo com o inimigo antes de ir pra cima. O Cid sempre vai esperar ele atacar primeiro pra entender e analisar o jeito que o inimigo luta. Até porque é bem difícil medir o poder do cara, sendo você o mais forte possível, né? Ele sempre gosta de saber os limites do seu adversário e, bom, ele sempre luta no que ele é o melhor. Isso pra ele conseguir a derrota absoluta e pra ele ter uma ideia de como ele vai derrotar o cara, saca? Se o inimigo iniciar um duelo de espadas contra o Cid, ele vai derrotá-lo na espada. Se for no soco, o Cid vai lutar. E se for na magia, a mesma coisa. Isso que ele faz realmente é pra humilhar os inimigos, derrotando que eles são os melhores. E cara, pra você ter uma ideia, ele derrotou aquela heroína lá no básico, e sem nem usar a arma, o artefato, nem mesmo magia, mano. O maluco tava bloqueado de usar todo o poder mágico que ele tinha. E se você for reparar, a magia é algo que geralmente serve como uma muleta pra maioria dos protagonistas secais. O Rimuru, por exemplo, já passou por uma situação bem parecida, e ele acabou tendo uma magia limitada e quase foi de F por causa disso, ele teve que fugir da luta. Ser capaz de lidar com uma situação dessas é o que faz uma pessoa ser realmente forte. E o Cid é assim, mano. O maluco é tão pirado que ele até modifica o lugar dos próprios órgãos pra evitar um golpe fatal. Isso porque ele estudou uma forma de evitar a morte até em certas ocasiões. O maluco realmente utiliza o máximo do seu corpo pra fazer tudo, até mesmo uma atuação perigosa pra se fingir de morto. E isso aconteceu lá no meio da temporada. Algo como aquilo podia mandar ele de vala no mínimo deslize. Um erro ali é fatal e ele sabe disso. Por isso é bem difícil dizer se ele tem uma fraqueza em específica. Ele não demonstrou nenhum apego por ninguém que ele conhece, então acho que nem isso poderia ser considerado como uma fraqueza. O personagem é mau e pirado. Cara, tá bom, ele é no máximo neutro. Pra você ter uma ideia, ele não hesitaria em explodir tudo, mesmo se tivessem inocentes envolvidos. E, bom, a prova de demonstração de poder que ele fez no último episódio demonstra muito bem isso. No mais, Shadow era pra ser um tipo de mangá de comédia. Algo como um Punch faz com Saitama, só que em um Isekai. E nesse Shadow tem de tudo que pode se chamar de genérico. É um Isekai harem com protagonista Edge e full overpower. Porém, mesmo tendo as características mais genéricas possíveis, o autor ainda assim conseguiu trabalhar um pouco mais no nosso protagonista do que os outros autores fizeram em outros Isekais cansados que sempre aparecem por aí. O Cid não é só uma das infinitas variações do Kirito, o maluco tem um diferencial. E o diferencial é basicamente ele ser o cúmulo do overpower. O significado de overpower é Cid. E mais uma vez eu digo, por mais que ele seja realmente o personagem mais overpower dos Isekais, isso não significa necessariamente que ele é o mais forte. Ele só tá num patamar totalmente diferente dos outros protagonistas em comparação com suas próprias obras. Mas é isso que eu tinha pra falar. Você concorda comigo? Discorda? Comenta aqui que eu leio todos os comentários. Compartilhe esse vídeo com algum amigo que curte esse anime também. Eu aposto que ele vai ver Shadow de uma maneira um pouco diferente depois disso. Então se inscreve no canal pra ajudar o pai e também pra não perder mais vídeos como esse. Abraço.